Mais uma edição do Limeira em Pauta, um podcast apresentado por mim, Mariana Calça, em que a gente discute os desafios, as oportunidades e outras coisas sobre a nossa cidade aqui de Limeira. Eu quero que você seja bem-vindo, você que acompanha a gente aqui. E antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou a Mariana Calça, sou limeirense, advogada, eu estou vereadora e luto por uma cidade com oportunidades, em que as pessoas tenham vontade de permanecer, de nascer, enfim, que a gente possa realmente usar a política para transformar a vida das pessoas. Hoje eu tenho aqui comigo um convidado bem legal, que é o Caio Gazin, um grande empreendedor aí da nossa cidade, da cidade do nosso país já, né, Caio? Somos reconhecidos pelo lugar que a gente está, por ser um polo, por ser a capital das joias e semijoias, e o Caio é uma pessoa muito importante nesse processo. Apesar de jovem, ele acabou de me contar a idade dele aqui, já é uma pessoa de sucesso, e a gente tem muito orgulho de ter pessoas como o Caio aqui na nossa cidade, que nasceram aqui, criaram suas raízes, suas histórias, e permanecem aqui, né, gerando empregos, gerando oportunidades, e enfim. Hoje, como todos os episódios, a gente traz alguma coisa que faz alguma alusão à história da nossa cidade, e o elemento de hoje, culinário, é um bolo de laranja. E aí, Caio, sinta-se à vontade para desfrutar do seu bolo de laranja. E a laranja vem da nossa história, né? Limeira, a gente, antes de ser reconhecida pelo café, pela cana, pelas joias, pela indústria, nós fomos, em algum momento, a cidade da laranja, né? Não sabemos ao certo da onde que veio essa história, mas há aí alguns elementos que nos levam e que nos remetem ao passado, como, por exemplo, Frei João das Mercês, quando faleceu, houve um pé de laranja-lima plantado naquele lugar, né, do seu falecimento, e aí, enfim, outras plantações vieram, Limeira virou uma referência, virou uma grande exportadora de laranja, assim como é hoje das joias e das semijoias, nós já fomos da laranja. E é legal a gente dizer também que ainda somos um dos maiores exportadores de muda-citros, né, do Brasil. Então, Limeira tem sido uma referência aí em vários aspectos, e que bom que a gente tem as pessoas que ainda investem e que querem que a nossa cidade progrida. Caio, o assunto de hoje ele é empreendedorismo, né? Na minha família, a gente tem dois grandes exemplos de empreendedores que são do comércio, né? Tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Foram pessoas que lá em 1940, 1930, fizeram seus negócios, né? Constituíram suas famílias e assim permaneceram, né? Meus dois avós eram comerciantes, empreenderam, um com armazém, depois uma loja de bolsas, que minha tia seguiu aí até poucos anos atrás, o outro do comércio ligado aos supermercados, né? Mas eu vejo neles que eles eram muito à frente do tempo deles, aquela época. E isso é muito legal. É muito bom a gente pensar o quanto a cidade também evoluiu, né? O que antes eles eram uma referência, hoje a gente vê outros 70 anos depois, outros modelos de comércio, outros modelos de negócios aqui na nossa cidade. Eu queria que você se apresentasse, Caio, seja bem-vindo mais uma vez, contasse um pouquinho da sua história aqui para a gente. Que legal. Bom, obrigado pelo convite. É realmente sempre um prazer a gente poder conversar, né? Eu acho que essa troca de ideia enriquece a cidade, enriquece o público, a gente pode realmente levar aí um pouco das ideias, e é realmente um prazer. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que Limeira, não só Limeira, né, mas as pessoas precisam aparecer mais.
Eu, como um bom vendedor, eu falo que não basta ser bom, precisa parecer bom. Sim. Então, eu acho que a hora que a gente consegue falar um pouquinho, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, tocar aí no coração de muita gente. Então, bom, como você já me apresentou, né? Agradeço, inclusive, a apresentação, mas eu sou nascido aqui em Limeira, então sou um limeirense. Eu gosto de dizer que eu venho de uma família muito humilde, né? Porque muitas vezes as pessoas olham um jovem, e talvez um jovem que é tido como sucesso, porque sucesso é muito relativo, né? Sucesso que é para um não é para o outro. Então, mas enfim, posso dizer com toda a humildade que no meu segmento, prazo, eu fiz um negócio legal. Eu acho que isso é bacana quando a gente consegue deixar o nosso legado, né? Que as pessoas conseguem ver isso. Então, eu acho que essa parte de empreendedorismo, ela vem comigo, mas eu não vim disso, né? Sou filho de caminhoneiro, filho de dona de casa, nasci ali na região da Vila Camargo, como a gente vinha comentando, inclusive você também, né? E assim, morei no fundo da casa dos meus avós, nasci numa casa de quarto e cozinha, não tinha sala nem nada, e o que eu consegui conquistar, o que eu pude me tornar, foi tudo em Limeira. Foi tudo através de Limeira, né? Fui empreender, vamos começar um pouquinho antes, trabalhei de oficina mecânica dos meus 12 até meus 24 anos, dentro de oficina mecânica mesmo, e fui empreender ali com 24 anos de idade, né? 24 anos, me arrisquei, mas eu sabia o que eu não queria, e eu não queria mais continuar na oficina mecânica, apesar de um emprego completamente digno. Tenho vários parentes que fazem isso até hoje, mas eu não queria. E eu acho que Limeira, talvez eu com a minha ousadia da época, eu realmente saí de uma condição para que eu conseguisse mudar para uma condição diferente, né? Então, empreendedorismo, vendas, marketing, tudo está na minha veia, gosto. Eu acho que a vida precisa disso, né, Mariana? Quando você vem falando que, poxa, estar à frente da época, né, como seus avós, eu acho que hoje a gente precisa disso. Porque, primeiro, está tudo andando muito rápido. Sim. Né? Isso aqui que a gente está fazendo não existia há pouco tempo. Né? Eu me lembro que quando eu tinha lá meus 18, 15, 18, 20 anos, eu sempre gostava de me preparar com livros e me inspirar em histórias, e não tinha todo o conteúdo que a gente tem hoje em Google, não tinha todo o conteúdo que a gente tem hoje em YouTube. Hoje é muito mais fácil. E, obviamente, que o nosso mundo anda muito mais rápido. Sim. E exige que a gente seja também essa pessoa rápida, mas com muita direção. Sim. Caio, quando você fala da gente estar à frente do tempo, né? Eu gosto sempre de retomar do lugar da onde eu venho, né? E eu sei que eu venho de um lugar que é um lugar privilegiado, que eu tive oportunidades que poucas pessoas tiveram, né? Mas mesmo assim a gente precisa reconhecer as histórias de quem veio do passado também, né? E há um tempo atrás eu estava avaliando alguns documentos do Mercadão, do Mercado Modelo, né, que pegou fogo, houve aquele acidente, e que foi uma tristeza, né, para a cidade de Limeira. E aí eu pude retomar algumas coisas, né? Achei um contrato lá de 1942, que foi quando o meu avô comprou aquele pedaço, né, de box que, enfim, para ele empreender, e se manteve por muito tempo, né? Hoje, 2024, se não tivesse acontecido o que aconteceu, as lojas estariam lá. São vários boxes, né, que a minha tia acabou assumindo, e até hoje, até pouco tempo atrás, ainda existia lá uma loja de bolsa. E esse lance de empreender, não só nos negócios, mas na vida, né? Quando você muda de um bar para um armazém, para uma loja de bolsas, vai acompanhando o tempo das coisas também, ou ficando para trás, né? Porque foi um pouco difícil inserir ali um cartão de crédito, por exemplo, nas lojas, né? Quando o cartão veio,
mas a gente acabou acompanhando desde criança toda essa história com a reconstrução aí agora que tem vindo do Mercadão, desde o começo. Eu fiz questão de estar perto porque isso faz parte da nossa história, né? E a gente também precisa contar para as pessoas esse lugar de esforço que a gente reconhece. E de um outro lado, eu tenho outro avô, né? Meu avô Arlindo, que já tem seus mais de 90 anos e que, quando ainda era jovem, saiu da lavoura e foi empreender na cidade, né? Hoje a gente vê que a cidade está tudo meio perto, mas para ele era muito longe. Abriu a sua quitanda e depois um armazém. Depois ele tinha 5 lojas na cidade, né? Os Mercados Serafins, aí quem é um pouco mais velho vai lembrar disso. E eles tiveram foram arrojados, né, de se manter nesses lugares e inovaram, né? E eu vejo, quando eu olho para o modelo de negócio que a Gazin tem, eu vejo quão inovadores vocês têm sido, né, para se manter e para melhorar, né, o negócio de vocês e ainda mais colocar a nossa cidade cada vez mais à frente, né? Porque a Gazin ganha, mas a cidade de Limeira também ganha. Então, isso é muito legal quando a gente consegue fazer uma comparação, né, do que era uma inovação, do que era empreender e do que era fazer um negócio acontecer no passado e hoje, né, cada um do seu jeito. Um vai para o marketing, o outro tem um marketing digital, um outro tipo de marketing, enfim, mas fazendo o que precisa fazer para os negócios avançarem. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre inovação, né, o quão tem sido para você desafiador ou não montar e permanecer nesse lugar que você está, fazendo com que mais pessoas cheguem, né, na empresa de vocês, enfim, para que a gente possa entender o que é isso para você e no mundo de vocês. Mariana, é muito legal, porque imagina, a hora que a gente fala de moda, é inovação o tempo todo, né? Porque a moda ela é uma coisa, a moda estraga. Uhum. E o que é o estraga? Ela vence, porque as pessoas virou a moda, muitas vezes as pessoas não querem mais. Então ela exige, o meu próprio produto exige que eu esteja em constante evolução e buscando novas tendências, novos modelos. E essa foi uma das coisas que a Gazin inseriu no mercado. Porque quando a gente entrou, e isso foi em 2013, quando a Gazin nasceu, né, de fato, a gente tinha um mercado numa velocidade. E o que era? As pessoas, a grande maioria das empresas criavam uma coleção, e aquela coleção vendia o ano todo. Uhum. Então ela criava um modelo de anel e ele ficava vendendo, né? Aquela empresa ficava vendendo aquele modelo de anel. Quando a gente chegou, imagina, eu era uma empresa de 16 metros quadrados, uma loja bem pequena, menor que essa sala que a gente está. Eu não tinha dinheiro, eu tinha concorrentes muito fortes, e eu costumo dizer que eu era uma sardinha num aquário de tubarão. E se eu desse uma bobeira, eles me comiam, sabe? Então eu tinha que me manter vivo, era meu primeiro objetivo. E uma das coisas que eu entendi que eu ia conseguir um diferencial em cima deles era exatamente a velocidade. Então, enquanto eles estavam demorando para ter uma reação, então, ou seja, enquanto eles criavam um modelo e ficava vendendo aquele modelo o ano todo, eu comecei a criar um modelo e vender por 3 meses e não vender mais e criar outro, e criar outro, e criar outro. Então, esse poder de criação foi aumentando, né, ao longo do tempo, quando eu fui percebendo que isso dava certo. E logo que eu percebi que isso dava certo, eu comecei a inovar também dentro da minha empresa. Então, ela já veio de um cenário, e eu acho que a grande maioria dos empreendedores aí que eventualmente estão nos assistindo, ou aqueles até que têm vontade de empreender e ainda não está empreendendo, porque eu acho que é uma tendência. Quanto mais pessoas empreendem, a cidade, o país, o mundo cresce, porque a gente precisa entender que você depende das coisas que você faz. Eu acho que ninguém deve ficar dependendo de outras coisas, né? Então, quando eu dependo das coisas que eu faço, isso me anima e me motiva para que eu continue fazendo mais e mais, né? Então, eu acho que a inovação ela é extremamente importante. Nós inovamos, por exemplo, uma das coisas que o pessoal
viu muito na pandemia, a venda online, né? Poxa, chegou a pandemia, um negócio que ninguém esperava. Eu acho que você também, a gente na nossa cidade aqui, 30, 40 anos, nunca tínhamos visto nada parecido com isso, né? De repente, o mundo inteiro está fechando as portas porque não pode sair de casa, porque uma pessoa vai contaminar outra. Tá, e aí, como que eu vendo? Então, esse processo de que muita empresa foi começar agora a fazer a venda online, a gente fazia em 2013. Por quê? Quando eu abri a Gazin, eu comecei a observar muito o comportamento dos meus clientes, das minhas clientes, a grande maioria mulher. E um certo dia chegou uma mulher na minha loja, entrou e falou assim, que legal, tal, quanto que é as coisas, quanto é o mínimo para comprar, e a gente querendo fazer toda aquela venda. E eu falei para ela, de onde você é? Ela falou, sou de São Luís do Maranhão. Nossa. Falei, caraca, é longe, hein? E aí eu comecei a pensar, e eu perguntei para ela, falei, olha, quanto você gasta para vir para cá? E ela começou a falar os valores, não me lembro agora, mas eram altos, né? Como são hoje. É muito caro para uma pessoa viajar dentro do Brasil. E ela falou assim para mim, ela falou, Caio, mas o problema maior não é nem a minha vinda, o custo da minha vinda para cá, mas sim os dias que eu fico aqui, porque além de estar gastando, eu não estou vendendo. E aí aquilo começou a me dar um insight. Eu falei assim para ela, poxa, mas por que você não compra? Já tínhamos o WhatsApp, por que você não compra pelo WhatsApp? Porque a grande maioria das empresas não sabem tirar foto, eu não consigo ter a percepção do que é o produto, eu compro uma coisa, chega lá outra. E aí eu comecei a investir nisso. Então, talvez um diferencial da Gazin foi o quê? Em vez, eu quero que a minha cliente, que ela gasta 2, 3, 4 mil reais para fazer uma viagem dessa e ficar aqui, eu quero que ela use esses 3, 4 mil reais para comprar de produto. E eu quero que ela continue vendendo esse produto. Então foi esse olhar. E aí eu comecei a preparar, comecei a comprar, na época, iPhone para as vendedoras, eu comecei a colocar uma luz muito legal, comecei a criar um monte de fundo que não contrastava com as peças, e tudo aquilo foi criando um cenário mais real e a cliente foi se sentindo mais à vontade em comprar. E eu fui dando gás, eu fui percebendo que aquilo era bom, coloquei mais uma, mais duas, mais três, mais 4, e a hora que eu percebi, eu tinha mais de 30 meninas vendendo pelo WhatsApp. Então, quando chegou a pandemia, eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque às vezes as pessoas elas começam a criar a solução quando elas encontram um problema. E se a gente tirar um pouquinho de tempo do nosso dia para não esperar acontecer o problema e já criar uma possível solução, se um dia você tiver um problema, você está um passo muito à frente das coisas. Né? Eu acho que você consegue lidar com um cenário muito mais confortável. Então assim, Caio, você tinha ideia que a pandemia ia existir? Claro que não. Mas eu tinha ideia que era caro para minha cliente. E talvez eu poderia ter mais clientes naquela mesma condição, não querendo e não podendo gastar dinheiro com passagem e poderia investir no produto. Então, e desde então a Gazin vem inovando na maneira de vender, inovando na maneira de atender, inovando na maneira de criar uma experiência para o cliente, né? Que maneira a gente consegue receber melhor o nosso cliente quando ele está dentro da nossa loja. E eu digo melhor, e não é melhor para o luxo, é melhor de uma maneira confortável. Né? Quem é empreendedor, quem vende alguma coisa, sabe o quanto é difícil uma mulher que sai lá da casa dela e vai para o Brás comprar roupa para chegar aqui e vender roupa. Ela sabe o quanto é desgastante, cansativo para o corpo, para a mente, ela tem que ficar naquelas lojinhas e carregando aquelas sacolas. Então a gente tem que valorizar essas pessoas e como a gente pode deixar um ambiente mais confortável. Porque se eu tenho um ambiente mais confortável, eu tenho mais pessoas durante mais tempo dentro da minha empresa. E esse pensamento voltado para o cliente, eu brinco sempre que eu acho que é uma ferramenta que todo mundo, ou quase todo mundo tem, são os 2 olhos e os 2 ouvidos saudáveis. Então, assim, para que a gente possa realmente olhar o problema e não olhar só com o fato dos olhos, mas olhar quando a gente consegue trazer para dentro de nós e enxergar aquilo, de que maneira a gente consegue criar uma solução para aquele problema. E realmente ouvir não só os nossos clientes, mas ouvir também as pessoas que estão ao nosso lado, ouvir também as pessoas que
que estão ali caminhando com a gente, sejam nossos colaboradores, sejam os nossos concorrentes, sejam os nossos familiares. Eu acho que tudo isso é extremamente importante para a inovação, extremamente importante para que as pessoas consigam evoluir, a gente ter mais empreendedores, né? Você falou uma coisa bem importante durante a sua fala aí, que no começo você já tinha falado que essa ideia da venda online veio de uma dor da sua compradora, né? E isso é muito legal, que foi uma adaptação do seu modelo de negócio, mas da escuta, né, Caio? Então, a gente percebe o quanto é importante ter uma comunicação ativa, né? Uma escuta ativa, o que pode gerar aí muitos frutos, seja no negócio, seja na minha área, né? Hoje na política, enfim. É muito parecido, não é, Mariana? Sim, sim. Porque, na verdade, é uma grande empresa. Né? Uma cidade, uma comunidade, um condomínio, é uma empresa. Sim. E funciona exatamente da mesma maneira. Exatamente. Eu tenho meus 300 mil clientes que eu preciso dar satisfação o tempo todo. E quando a gente fala de inovação para dentro do mandato, por exemplo, o que a gente tem é uma prestação de contas mensal que todo mês chega no WhatsApp das pessoas. A nossa prestação de contas, o que eu fiz, como eu fiz, o jeito que o nosso mandato tem tratado as questões aqui na cidade de Limeira, isso é muito importante, né? Parece que é o básico, mas é uma comunicação que a gente mantém, né? Uma relação que a gente mantém com as pessoas, de dar satisfação, uma satisfação de qualidade, e também a oportunidade das pessoas falarem, poxa, Mariana, isso aqui você podia ter feito assim, ou vai um pouquinho mais além nessa questão que você está tratando. Então, a importância da escuta, né? Movida, que venha por uma ação depois. A gente precisa escutar, mas também precisa agir, senão não resolve muita coisa. Isso realmente é uma comparação e um avanço, né, que a gente vê aí, tanto um avanço no negócio, um avanço dentro do setor público, que é possível inovar também. Caio, a gente já considera Limeira, né, a cidade capital das joias e das semijoias. Por lei, isso já é considerado, né? Você costuma falar que nós estamos na melhor esquina do Brasil. Uhum. E realmente nós estamos. E a gente perde muita oportunidade, mesmo estando nesse lugar, né? 3 grandes rodovias passam por aqui. A gente tem capacidade de chegar em diversos lugares no Brasil inteiro a partir da cidade de Limeira. E nós temos feito um trabalho para que as pessoas conheçam a cidade de Limeira, né? Os limeirenses não sabem que Limeira é a capital das joias e semijoias. Isso a gente tem conversado bastante. E as pessoas que não são de Limeira, elas precisam saber que Limeira é a capital das joias e semijoias. Eu faço questão de, toda vez que eu viajo, eu vou para algum lugar, conversar com algum político, conversar com algum empresário, de levar alguma coisa daqui. Passo ali na Costa Silva e levo. A Gazinha está de portas abertas, tá? Pode passar lá, pegar sempre, porque realmente é um orgulho para nós, né? Eu que sou do ramo, é um orgulho, e eu acho que para a cidade é um orgulho. Sim. Né? A gente vê Limeira, quando vem alguém e realmente fala, poxa, você é de Limeira, Limeira é da joia, né? E poxa, não dá um orgulho, né, gente? Saber que de verdade a gente é conhecido, né, dessa forma. Limeira que a gente brinca hoje que é a capital da joia, mas é o berço da laranja, né? Então, que existe aí a laranja, como você bem começou falando, mas as coisas vão mudando. Sim. Né? E talvez a joia tenha vindo como um processo de evolução. E a gente vai evoluindo. Pode ser que daqui 10, 20 anos a gente seja capital de outra coisa. Espero que não. Mas eu acho que a gente tem a capacidade mas pode ser outras coisas juntas, Sim, né? Sim, eu acho que a gente tem a capacidade de manter várias coisas aí. Ainda somos um polo na indústria muito grande, né? E as joias vieram para somar, né? Com um monte de gente legal trabalhando, sendo um dos principais fomentadores de emprego e renda aqui da nossa cidade. A gente precisa, sim, né, valorizar. E uma das formas que a gente tem tentado levar a Limeira para fora, inclusive foi uma demanda da própria avenida ali, da Costa Silva, né, das pessoas que trabalham ali, foi sinalização, né, que parece que é uma coisa muito simples, mas com uma articulação com o governo do estado, a gente vai conseguir fazer isso, vai conseguir dar um destaque nas estradas
para a cidade de Limeira, para que as pessoas, a hora que estiverem passando pela Anhanguera, pela Bandeirantes, saibam o nosso tamanho, saibam aonde eles vão chegar. Então, a gente tem esse compromisso com o pessoal da avenida ali, de mostrar que eles existem, né? Como a gente tem falado aqui, é um orgulho, as pessoas precisam saber o nosso tamanho, né? E o que a gente tem para mostrar, e a gente tem muita coisa para mostrar. E muita coisa boa. Sim. Né? Porque Limeira, jovens empreendedores, não só no meu ramo, mas obviamente que eu tenho mais propriedade para falar do meu ramo, né? Mas assim, um conceito de cidade onde a gente traz jovens a empreender, porque é um ramo que muita gente começa lá trabalhando em casa, né? Muita gente teve essa história trabalhando com a mãe, fazendo algum tipo de trabalho e cresce vendo aquilo e tem aquele despertar dentro, né? De, poxa, eu vou lá, vou vender meu produto, vou criar alguma coisa, vou fazer alguma coisa. E a hora que a gente olha ali para Costa e Silva, por exemplo, Avenida da Joia, nós temos ali 400 lojas de joias para mais, e aquilo ali é só a cerejinha do bolo. Porque quantas pessoas são empregadas, quanto de imposto se recolhe, quanto de aumento de PIB da cidade a gente aumenta trazendo, porque o dinheiro sempre é de fora, né? Sim. Então, na sua grande maioria, as pessoas vêm de outra cidade para comprar aqui. Quantos hotéis, quantos restaurantes, quantos postos de combustíveis são aquecidos e alimentados, né, por aquilo. Eu tive a oportunidade de conhecer um casal semana passada e eles são dentistas do Rio de Janeiro, Rio, capital, cidade do Rio, e largaram tudo e vieram para Limeira, porque escolheram Limeira para empreender com semijoias e começar uma vida mais tranquila, né? Então, assim, da onde eles vêm, ter uma vida diferente, ter uma vida fazendo ali seus próprios horários. E olha só, poxa, por que a gente não... Né, eu sempre vou lutar por isso. O que a gente pode fazer para desenvolver mais pessoas a fazerem isso, né? A serem donas do seu próprio negócio, a virem para Limeira ou a comprarem Limeira e irem vender dentro da sua cidade, mas é uma cidade que definitivamente é liderada pelo setor da joia. Como eu falei, a avenida é a cerejinha do bolo, mas quantas empresas? Nós temos 3 polos em Limeira, dentro de Limeira, né? Sim. Nós temos ali o da Costa Silva, o da Maria Bush, que é ali do polo das indústrias, e o da Rua da Alegria. Sim. Fora o tanto de outras fábricas espalhadas. É muito legal. Caio, aproveitando o que você disse, conta pra gente o que te motivou, né? Você disse que você vem de uma família muito simples, que trabalhava numa oficina mecânica, né? Mas o que te fez ir para o ramo das joias e semijoias, né? Mariana, vamos lá. Tem muita gente que tem muito coach de Instagram aí que fala assim, não, porque você tem que descobrir seu dom, porque você tem que saber o que você quer fazer, porque você tem que... E eu acho que é um pouco confuso isso, porque tem muita gente que não consegue descobrir isso tão fácil, e foi o meu caso, né? Eu não Caio, você tem dom para fazer brinco? Não tenho. De verdade, não tenho. Você tem dom para fazer colar? Não tenho. Mas eu sabia muito claramente o que eu não queria. E muitas vezes a gente não precisa saber o que você quer. Basta você saber e ter muito claro o que você não quer. E eu não queria continuar naquela condição. Eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí vai uma outra coisa, porque muitas vezes a gente fica olhando a grama do vizinho. E eu digo mais, olhando o ramo do vizinho, né? Então, poxa, o que meu vizinho faz? Nossa, meu vizinho está ganhando dinheiro. Nossa, o que ele está fazendo? Então, assim, e muitas vezes a oportunidade está debaixo do nosso nariz. No meu caso, eu sou nascido em Limeira. Poxa, tinha gente do mundo inteiro que vinha para minha cidade para comprar, do Brasil inteiro que vinha da minha cidade para comprar, para revender na cidade dela. E eu tava ali, aí eu pensei, falei, cara, eu não vou ficar tentando descobrir um monte de coisa. Eu acho que eu vou pegar isso aqui e vou fazer, porque eu via gente, e aí de verdade, eu via gente se dando bem, eu via gente ganhando dinheiro, eu via gente montando a família, eu via gente empreendendo e montando, né, empresas legais. Tinha também gente numa situação ruim? Claro que tinha, mas sempre vai ter. Então o que me motivou foi eu ter claro onde eu não queria ficar. Né? E eu sabia que apesar de uma profissão extremamente digna, eu queria dar um passo a mais. Né? E eu acho que tantos jovens
Tantos jovens de 50 anos ainda querem dar um passo a mais e muitas vezes se pegam com medo. E o medo, ele é um problema sério, porque eu estava na CIP em Piracicaba antes de ontem falando sobre isso. O que separa você, da onde você está, e o seu sonho, uma das principais coisas é o medo. Porque o medo, ele deixa você bloquear por causa da falta de coragem, porque você não tem coragem e você fica colocando 1000 barreiras na sua frente. E vai ser difícil? Vai. Né? Eu fiz um post semana passada, eu falei, olha, em 12 anos empreendendo, nenhum dia foi mais fácil do que o outro, mas todos os dias eu me torno um pouco mais forte do que o outro. Sim. Então eu acho que é isso que precisa ser feito, né? As pessoas têm que ter coragem, buscar alguma coisa que goste de fazer. Eu gosto do dinamismo da joia. Se é uma pessoa que não gosta desse dinamismo, que não gosta dessa loucura, procura alguma coisa no teu ramo, alguma coisa que consiga fazer, por exemplo, agricultura, né? Poxa, um monte de citricultores que nós temos em Limeira hoje e vivem disso de uma maneira que é muito diferente do meu. Aí o cara planta, o cara espera, o cara cuida, nasce, ele vende e tá tudo legal. Mas o cara que não gosta vai ter um mercado? Não. Pô, que você compra alface hoje, daqui 2 dias estragou. Sim. Entendeu? E aí você tem que pôr outro, Exato. Então, assim, eu acho que essa identidade é super importante, sabe? E eu encontrei isso em Limeira. O Caio, e os desafios, né? Nem tudo são flores e principalmente no começo, eu acredito que não deve ter sido tão fácil. A gente normalmente vê só a parte boa, né, dos negócios, a gente nunca quer falar da parte ruim. Mas quais são os desafios hoje, né? E o que você teve também nesse caminho para empreender? Eu vou só abrir um parêntese que a gente conversa com bastante empreendedor jovem, né? A gente tenta trazer esse pessoal lá para perto do gabinete para a gente entender também o que passa na cabeça deles, quais são as dores deles. E um deles mandou uma mensagem para a gente hoje, disse que ele ia mudar algumas coisas dentro da loja dele e queria saber como que o setor público podia ajudá-lo. E aí dá uma tristeza, né? Porque quando eu olho a minha função legislativa, eu não consigo ajudá-lo de nenhuma forma, né, no lugar onde eu estou. Mas a gente sabe que tem algumas formas que o Poder Executivo, seja estadual, municipal, federal, pode ajudar a fomentar esses empreendedores jovens, né? Então, assim, as pessoas precisam de ajuda, elas não sabem para onde vão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios que você passou e ainda passa, né, nessa sua carreira. Os desafios, eles são diários, constantes, dormimos e acordamos com eles, né? Tem aquele livro Problema Oba e realmente ele é muito bom porque você tem que aprender a gostar do problema, né? Então, assim, Mariana, eu posso te dizer, enfrentei todos os desafios, acho que possíveis que um empreendedor jovem, sem dinheiro, possa enfrentar, né? Comecei meu negócio com 30 mil reais, então eu tinha eu lembro até hoje, em 2013 eu tinha um Peugeot 307, eu vendi por 35 mil, 30 mil eu separei para o meu negócio, 5 mil eu dei de entrada num carro e financiei em 60 vezes para ir pagando porque eu precisava daquele dinheiro. Desde então, desses 30 mil reais, nunca mais eu fiz nenhum aporte dentro do meu negócio. Mas em um ano após a abertura, eu devia 150 mil reais no cheque especial do Bradesco. E não conseguia dormir porque eu tinha que pagar 15 mil reais por mês de juros, né? 10%, juros alto pra caramba. Hoje eu imagino que deva estar 3 vezes isso com essa taxa Selic, enfim. Mas faz parte do cenário, né? Não adianta a gente aqui se abster e falar, não tem. Realmente, eu acho sim que o poder público, no geral, o executivo, o legislativo, a gente precisa de pessoas jovens, né? Eu acho que as coisas mudam e o mundo muda, a maneira da gente usar as coisas mudam, né? Então, antigamente o pessoal só tinha livro para estudar, hoje não. Hoje Barça, o cara... né? Barça, exatamente. Hoje o cara vai para o Google e escreve. O meu filho vai para o Google e fala, porque ele não quer escrever, ele fala. A gente vai lá, tá cansado de assistir um vídeo, você bota no vezes 2, porque... Então, assim, tá tudo mudando.
E aí a gente vai ficar numa legislação, a gente vai ficar numa lei, a gente vai ficar num executivo que, não, mas sempre foi assim. Não dá. E assim, quem vai remodelar isso? Quem vai remodelar isso são os novos, as novas pessoas, né? As novas cabeças, as novas... Então, assim, eu sempre gosto de gente jovem, porque eu acho que o jovem está mais habituado, eu acho que faz parte, né, essa mudança, apesar que tem gente que não quer soltar, né? Mas eu acho que, assim, o passar o bastão faz parte, eu acho que é legal. E... os desafios de hoje, eles continuam bastante, né? Nós tivemos uma reunião aí há pouco tempo, solicitamos, né, vocês e falou, gente, vem aqui, eu acho que assim, você usou essa palavra, poxa, nunca tinha visto, né, um movimento desse, por exemplo, no setor da joia. E olha que legal, se a gente fizer um 360 dessa reunião que a gente estava, 90% é jovem. Sim. 90% são pessoas com pensamento de que, viu, esse camarada que está aqui trabalhando do meu lado, na Costa Silva eu tenho 400 concorrentes do meu lado. Esse camarada, eu não preciso matar ele, a gente pode ser mais forte indo juntos. E o meu olhar que eu tenho quando a gente diz de política, eu acho que é a mesma coisa, porque as pessoas muitas vezes há anos davam um passo para trás e falavam, viu, não, política não. Mas peraí, por que política não? Política sim. Política faz parte do meu dia, faz parte do dia a dia de todas as pessoas, Até uma criancinha, coitadinha, que está lá e não tem vaga numa creche, ela faz parte, infelizmente ela está sendo, de uma maneira negativa, impactada pela política. Né? Então, olha que legal, nós vamos ser impactados positivamente com as placas. Poxa, nós vamos poder levar nosso negócio mais à frente. Daqui a pouco, mais placas. Daqui a pouco, uma iluminação nova. Sim. Daqui a pouco, uma... E eu acho que esse é o desenvolver do negócio. O público ouvindo o privado, o que vocês têm feito, que eu acho que isso é legal. Você falou, poxa, trago as pessoas dentro do meu gabinete, ouço, crio a demanda, vou lá, penso em alguma coisa. Eu acho que essa é a maneira que a gente espera, né? Então, você vai lá, você ouve, você cria uma lei, você coloca uma proposta, você faz um movimento, esperamos que o executivo faça isso, esperamos que... eu acho que é assim que as coisas têm que andar, um junto com o outro, né? Eu acho que a cidade desenvolve. Acho que a gente tem que ter um trabalho de parceria, né? Ninguém é inimigo e o objetivo é comum. Às vezes a rota é um pouco diferente, mas se o objetivo for transformar, for mudar, melhorar a vida das pessoas, é isso que a gente tem que priorizar. Caio, há um pouco tempo atrás, a gente aprovou aqui na cidade a lei dos parklets, né, que são as extensões de calçada e tudo mais. Super legal. Sim, muito legal. Vários bares estavam pedindo para a gente, né, uma ajuda para resolver essa questão, para parar de ter um problema com fiscalização e tudo mais. E aí, quando você fala, né, a política, ela afeta a vida da criança que não tem vaga em creche, que a gente precisa estar próximo da política, que a gente precisa discutir a política, porque realmente impacta a vida das pessoas. Eu quero dizer também que a política é assunto de bar, né? Inclusive, a gente define na política os lugares onde a gente vai colocar essas mesas. E foi o que a gente fez com a questão dos parklets, né? Então... Vamos falar do básico bem feito? Desculpa te cortar, exato, mas olha só. Vamos usar o exemplo de novo do empreendedorismo. A gente não precisa entrar querendo refazer a roda. Cara, já funciona no vizinho. Sim. Viu? A gente já tem isso aqui nos municípios vizinhos. Cordeirópolis. Cordeirópolis, sabe? Uma cidadezinha super simpática, sim, pequena, né, em relação a Limeira. E assim, já funciona. Galera, já funciona. Então... eu acho que o básico, a gente já falou isso algumas vezes hoje aqui, mas o básico ainda falta. Sim. Ainda falta. Né? Falta nas empresas, tem muita empresa que não faz o básico bem feito, tem muito político que não faz o básico, né? Você falou, poxa, parece básico você mandar as demandas pelo WhatsApp, né? Mandar lá o que você fez, qual foi, né, as coisas ali que você elaborou durante aquele mês. Quem faz? Quase ninguém. Então, assim, são poucos. Eu acho que fica aí, né, uma dica para as pessoas.
poderem realmente, não é votar naquele que mais está no santinho, não é votar naquele que seu pai votava, não é, mas realmente buscar saber quais são as pessoas, a origem dessas pessoas, poxa, a origem humilde, cara, que legal, o que você fez para isso? Ah, é uma origem já mais com vantagens, que legal também, o que você fez, como você lidou com isso, mas assim, não importa o pacote que você recebeu na mão, mas o que você fez com aquele pacote que estava na sua mão. Né? Eu acho que não importa de verdade. Para mim, não importa se a pessoa se ela veio de uma extrema favela, de um extremo, não sei se fala favela, né, mas... Enfim, vulnerabilidade, uma situação de vulnerabilidade. Exatamente, ou se ela veio ali de uma família super rica. Sim. Cara, não importa, o que vai importar é o que ela fez com aquilo que foi colocado na mão dela. Porque tem gente que usa a vulnerabilidade como desculpa para cometer crime, e tem gente que usa como desculpa a riqueza que foi deixada pela família para cometer crime também. Sim. E tem muitas pessoas, e a grande maioria delas, que usa a vulnerabilidade para se mexer e buscar algo melhor para ela e para sua família, e a verdade é que tem poucas pessoas que usam a riqueza para se mexer e buscar algo para sua família. Então, assim, avalie muito bem as pessoas, né? Eu acho que as pessoas hoje precisam também, e nesses últimos tempos tem acontecido isso, as pessoas têm se interessado mais pela política. Eu acho que isso a gente ganha, porque quem é do bem, né? Eu não sou político, não tenho pretensões políticas, mas eu acho que quem é do bem sempre ganha quando as pessoas gostam de político. O político do bem, ele ganha com isso. Sim. E é bom quando as pessoas participam, né? A gente consegue sentir o que a cidade precisa, a gente consegue entender várias demandas de diversos setores, e é tão bom quando a gente pode transformar efetivamente a vida delas, né? Eu acho que essa é a graça de eu estar no lugar que eu estou e de buscar cada vez mais conhecimento, cada vez estar mais perto das pessoas, né, e trazer pessoas diversas também para esse papo, né? A gente vai conversar com um monte de gente aí que são importantes nos lugares que elas estão, que fazem a diferença e que entendem o quão transformador pode ser uma política bem feita, né, Caio? E aí eu dou um exemplo. Desde o ano passado tem acontecido o Empreendedores na Praça, né, que acontece lá no Jardim Esmeralda, e foi uma demanda de lá do território deles. Né, a Vanessa, que é uma super empreendedora, aí, nos procurou dizendo que ela tinha essa vontade, né, de fomentar os negócios ali do bairro dela, para que as pessoas também se conhecessem, né, girasse ali um dinheiro naquele lugar e deles mesmos. E a gente topou essa ideia, não, vamos embora, vamos fazer. Conversamos com a prefeitura à época, e aí já foi mais de uma edição, já aconteceu, né? A cada edição que passa vai crescendo um pouquinho mais, e ela se fortalece como liderança, o que é muito importante. As pessoas também conseguem, de repente, pensar numa independência financeira de uma coisa que poderia ser uma renda extra, e passarem a ver aquele negócio que elas estão criando, que elas estão trabalhando como um negócio principal também. Né? Então, eu reforço mais uma vez a importância de se estar perto, né? De se participar efetivamente da política, que a gente consegue, não muitas vezes por vias legislativas, por projetos de lei, mas por conexões, né? Criar boas conexões, fazer com que as pessoas se conversem e resolver esses problemas, né? Poxa, tem várias pessoas muito boas aqui no meu bairro e eu gostaria de fazer uma feira com elas. Por que não? Né? Vamos fazer. E isso tem sido bem legal, um projeto que a Vanessa tem levado à frente, tem encabeçado e, de repente, tornando as pessoas mais independentes. Isso é uma preocupação que a gente no mandato tem, né, da independência financeira das pessoas, seja trabalhando num trabalho formal, seja num trabalho informal, mas dar essas oportunidades para elas, né? Oportunizar um sábado pela manhã, um sábado à tarde, um sábado todo, né, para que elas possam conversar, se exporem, né? Muita gente trabalha dentro de casa e acaba não mostrando qual é o seu talento. Né? Fica escondido. E a Vanessa conseguiu fazer isso com várias pessoas ali do Jardim Esmeralda. E eu vejo no trabalho de vocês, Caio, a possibilidade também de várias mulheres terem independência financeira.
né? Isso para a gente é muito caro e é muito legal, a gente valoriza muito quando se pensa principalmente nessas mulheres, nesses novos modelos de negócio que oportunizam essa independência, talvez também até uma independência quando a gente fala de horários, né? Porque a vida da mulher é uma vida, tem vários afazeres, não só domésticos, familiares, né? Compromissos. Claro. E uma mãe. Sim. Quando a gente Cuidar de um filho é uma empresa, né? Cuidar de um filho é uma empresa. E custa também, né? Então elas precisam se manter trabalhando e ainda ter espaço para cuidar da sua família. E como que é isso para você? Pensar na importância de fomentar e, de algum jeito ou de outro, dar oportunidade para essas mulheres trabalharem dentro da Gazin. Mariana, aí entra uma coisa muito legal, porque, olha só, eu comecei a empreender porque eu não sabia onde eu queria chegar. E dentro da joia, eu descobri que eu amo esse negócio, sabe? Eu amo, não pelo fato da joia em si, produto, mas eu amo pelo fato do tanto de mulher que a gente consegue levar essa liberdade. Seja a liberdade financeira, né, dela poder, realizar os sonhos ali dos filhos, realizar os sonhos dela, da família e pessoal, né? O carro novo, a casa nova, o apartamento, a viagem, como a liberdade de tempo. Então, assim, não preciso entrar ali, cumprir aquele horário sempre. Posso trabalhar à noite, posso folgar de dia, enfim, o ajuste de agenda muitas vezes para compatibilizar com a família, para compatibilizar com o filho, com o horário de escola, com o horário que a gente sabe que é um impasse. Eu vejo hoje, como empreendedor em Limeira, como que as mulheres sofrem, claro que sofrem, porque o horário da creche está batendo com o horário da empresa, e a gente vê isso, pessoas às vezes têm que sair do trabalho por causa de algumas coisas e alguns ajustes, né? Eu acho que esse ponto de estar perto, ele sem dúvida é maravilhoso, né? Da política, eu digo sempre que se você não gosta de política, você vai ser comandado por alguém que gosta. Né? Então assim, e aí você vai deixar isso aberto, solto? Não, tem que fazer. Quando a gente vê mulheres aqui em Limeira, hoje nós temos ali 300 colaboradores que trabalham na Gazin. Desses 300, eu vou te dizer que 280 são mulheres. 90%. Exatamente, 280 são mulheres. E aí a gente vê essas mulheres crescendo, essas mulheres se formando, essas mulheres mudando de cargos, né, crescendo cargos. Eu já tive mulher que saiu daqui e foi morar em Goiânia para trabalhar na Gazin de Goiânia. Eu já tive mulher que se mudou daqui, já mais de 1, 2, 3, que se mudaram daqui para São Paulo. Já tive mulher que se mudou daqui para morar em Belo Horizonte. Já tive mulher que trabalhava na Gazin lá no Rio Grande do Sul e se mudou para Curitiba. Olha só o tanto de oportunidade, né, que o nosso ramo traz para as pessoas. Isso eu estou dizendo ali dentro do nosso cenário. Agora, quando a gente vai para o mundo de revendedor, a Gazin tem mais de 50 mil revendedoras. E aí eu vou te dizer que 99,8% são mulheres. Né? Onde vai parar isso? Né? Olha o tanto de liberdade que a gente vende, que a gente pode transformar essas pessoas. E tem mais. Tem muita gente que eu vejo entrando dentro do nosso negócio, e aí eu não digo, eu sou uma das 1000 empresas de Limeira da Semijoia. Eu sou uma das 1000, são mais de 1000 empresas. Quantas mulheres eu já tive a oportunidade de conhecer falando assim, Caio, eu vendo Semijoia, não é por causa de dinheiro, não é por causa de tempo, é para me sentir valorizada. É para eu ter o que fazer. Né? E quando você tem isso dentro do seu negócio, quando você vê pessoas saindo de uma depressão, pessoas buscando cenários mais confortáveis, pessoas se sentindo valorizadas, uma mulher que só andava mal arrumada, agora se produz, arruma o cabelo, bota um brinco, sabe, coloca uma roupa e sai empoderada, eu acho que isso não tem coisa que pague, não tem preço que pague isso. A importância da gente se sentir útil, né, no lugar que a gente está, seja trabalhando, seja na família, enfim, é muito importante dar esse sentido, né? Quando você se sente útil, você tem sentido na sua vida. E falando nisso, Caio, eu vejo que você tem uma grande
empatia, né, e cuidado com a cidade que você vive, com o lugar que você está. E dentro dessa jornada, eu pude acompanhar aqui há pouco tempo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a mobilização que a Gazin, inclusive, fez, né, para ajudar essas pessoas, né. E eu queria que você contasse também esses impactos sociais, né, os trabalhos sociais que vocês fazem, que vocês ajudam e que realmente impactam a vida da cidade, né? E também a importância de se ter essa relação público-privada, né, para alcançar todo mundo, porque muitas vezes a gente não sabe onde as pessoas que precisam estão, né? Muita gente precisa de ajuda e elas são invisíveis, e uma relação com o poder público também torna essas pessoas visíveis para que vocês, né, o privado possa alcançar essas pessoas. E eu vejo que você tem esse olhar, que vocês têm essa responsabilidade para com a cidade de Limeira e também vi com outras pessoas, né, que os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul puderam ser impactados pelas ações que vocês fizeram. Eu acho que isso está muito baseado nos valores, né, nos valores que a empresa tem, e obviamente que os valores que a empresa tem, ela carrega isso junto com seus colaboradores e esses valores, eles partem, sim, ali do seu gestor, das pessoas que comandam aquele negócio. Eu costumo dizer, e digo mais uma vez, que Limeira me deu o que eu tenho, né? E como eu não vou ser grato por uma cidade como essa? Como eu não vou querer ajudar pessoas que aqui vivem nas condições que eu nasci, que aqui vivem em condições piores do que eu nasci? E eu acho que a gente tem sim essa responsabilidade, a parceria público-privada, ela deve existir, eu sempre reforço e busco isso também. Então a Gazin, enfim, agora no Rio Grande do Sul a gente recolheu alimento, a gente recolheu doações de água, a gente está fazendo uma ação nesse momento, está ativa, onde a mulher pode ir lá e trocar 2 pacotinhos de absorvente por um brinco de ponto de luz da Gazin, com a qualidade Gazin, enfim, para que a gente possa doar absorvente para essas mulheres lá. Aqui, quando a gente teve a pandemia, nós distribuímos aqui 7.000 refeições, então nós distribuímos aí para as pessoas mais necessitadas. A gente participa de algumas ações que buscam as crianças, então ações de educação, a gente ajuda alguns projetos de futebol, alguns projetos infantis, a gente ajuda também e participa ali com algumas ações para hospital, para Santa Casa, enfim, eu acho que o empreendedor, ele, mais uma vez, ele não pode ficar dando as costas para o público, ele não pode ficar dando as costas para a política, tudo isso está muito amarrado. Né? Tudo isso está muito amarrado, porque no fim, se falta mão de obra, a gente não tem como tocar nosso negócio, né? E muitas vezes, se a pessoa está vindo lá do sul para morar aqui, ou está vindo do Nordeste para morar aqui, e ela escolhe a cidade ao lado, ela escolheu aquilo por algum motivo, e algum motivo a gente vai ter uma dificuldade de ter pessoas em alguma hora. Quando eu digo que Limeira está na melhor esquina do Brasil, é porque, poxa, olha só, nós estamos a 1h30, 1 hora de São Paulo, e você pode escolher pela rodovia que você vai, né? E são algumas das melhores do Brasil. Então, assim, essa cidade aqui, com a lotação que a gente vem vendo, que a gente vem observando de capitais e as pessoas saindo e as coisas tudo muito caras, ela tem muito a prosperar, né? E eu não tenho expectativa de sair de Limeira para morar em São Paulo ou morar em Campinas, não. Eu amo essa cidade, eu gosto de morar aqui, minha família está aqui e eu quero ver isso aqui crescer, sabe? Eu quero que as pessoas tenham acesso, o que eu posso... Eu acredito que o que é da minha parte, assim, ajudar e fazer como ação, e aí ação beneficente mesmo, eu faço, sabe? Muitas vezes a gente ajuda asilos, leva assim, desde coisas básicas, até mesmo um brinco para alegar as senhorinhas que estão lá, sabe? Acho que a gente precisa fazer isso. Legal. Caio, falando um pouco sobre Limeira ser reconhecida, né? A gente falou bastante sobre empreendedorismo. Você contou a experiência que você teve agora e tem tido, né, durante a sua trajetória de responsabilidade, de impacto social, que é muito importante, muito legal,
né? A gente vê as coisas também revertendo para as pessoas que estão aí em situação de vulnerabilidade. Mas, voltando a falar sobre inovação, eu queria tocar num ponto que tem sido um ponto de destaque aí na nossa cidade, que são os festivais das semijoias, né? No mês que vem a gente vai ter aí a quarta edição, né? E que tem sido um sucesso. E é uma união de pessoas, né? Como você disse aí há um tempo, a gente não pode olhar o nosso vizinho como inimigo. E ali foi uma junção de vários empresários, né? Que tiveram esse timing, que tiveram não só o timing de fazer, mas a vontade, disposição, né? A disposição, né? Porque não o é desgaste. fácil. E vocês estão indo para a quarta edição e a cidade tem sido reconhecida, né? A gente vê aí propaganda do Festival dos Semijoias em rede nacional, o que é muito legal, o que leva, né, Não paga, inclusive, viu? Olha o pessoal só. vem aqui para fazer matéria, realmente porque também observam e vê essa importância, né, do festival. Sim, e é importante que vocês se unam, né, diante aí de uma inércia que a gente pode apontar já do poder público, mas para colocar a cidade nesse lugar de destaque, né? São mais de 30 mil pessoas que trabalham direto ou indiretamente nas joias e semijoias. Só na Costa Silva são 400 empresas, fora as outras que estão aí espalhadas na cidade. E levar aquele lugar, no lugar que vocês têm levado, tem sido uma experiência e tem sido um ponto muito positivo para a cidade de Limeira, e a gente tem que agradecer, né? Vocês, os empresários que estão levando isso à frente e mantendo isso, né? Porque fazer uma vez, a vontade de desistir, puxa, deu muita dor de cabeça, vamos fazer de novo. Não, mas vocês estão persistindo e estão ampliando ainda mais esse festival. E eu quero que você conte para a gente como que tem sido essa experiência, né? Não só essa união dos empresários, eventualmente algum apoio que o Poder Executivo ou nós mesmos lá na Câmara Municipal podemos, né, dar a vocês. E, enfim, conta aí pra gente como que tem sido, né? E como tem sido preparativo para o próximo. Ah, legal. Mariana, o festival tem sido uma grata surpresa, né? Com um monte de desafio, obviamente, mas foi uma ideia eu faço parte desse grupo de empresários ali que quiseram realmente fazer isso. Era um sonho há mais de 50 anos, assim, que tivesse um evento. Todo mundo sempre falava, desde quando eu entro no ramo, e o pessoal mais antigo falava, poxa, a gente tinha que fazer um evento aqui. Tá, a gente tinha que fazer, beleza. A gente tinha que... Tá, e aí? Né? E a gente, não, mas a gente tinha que fazer. Não, mas porque isso aqui é perfeito. Eu falei, ninguém vai fazer isso aí, cara, então vem aqui que nós vamos fazer. Então, foi muito legal, porque foi uma ideia bem assim, ó, liga para um amigo, vamos fazer? Você topa? Ó, a gente vai precisar de X valor aí, você entra com isso? Entro, e numa ligação de um dia, saiu 10 ali que falava que vamos topar, e a gente realmente tirou do papel. Então, assim, Caio, o que era o cenário ideal? Poxa, a gente queria que a prefeitura fizesse isso? Claro, né? Claro, porque a gente fica esperando muitas vezes da prefeitura um monte de coisa. Não estou aqui para julgar nem para falar, mas, enfim, fizemos com apoio zero, né? E quando eu digo zero, é zero, porque foi totalmente pago, feito, realizado por nós, né? Com apoio da CIL, que fez toda essa parte de organização para nós também e se dedicou, o apoio do Cicomércio também. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente leve o nome da nossa cidade mais longe, que a gente leve o nome da nossa cidade para mais pessoas, que a gente possa mostrar para as pessoas o poder que Limeira tem de levar dinheiro para a casa delas, de levar mais tempo, mais qualidade de vida para a casa delas. A expectativa dos próximos festivais são muito boas, a gente vem crescendo o público, a gente vem crescendo o número de participantes, então hoje nós temos lá mais de 60 participantes, e são 60 concorrentes, essa que é a verdade, sim, mas 60 concorrentes que tiveram discernimento para sentar numa mesa e ver, entender e realizar algo que é melhor para o nosso ramo, né? Então a gente não fica falando de quem está de fora, a gente valoriza as pessoas que estão ali dentro do grupo, porque tem gente que pensa, e eu já ouvi de algumas pessoas, eu não vou fazer nada porque o festival vai acontecer de todo jeito, né? Então, infelizmente vai ter, mas nós vamos parar de fazer por causa dessas pessoas? Não. Né? Por causa de 5%?
que ainda não conseguiu enxergar tudo isso? Não vamos. Nós vamos continuar fazendo, nós vamos para o 4º, já temos data para o 5º. Ano que vem, em 2025, vão acontecer 3 edições. Você esteve em todos os festivais, como alguns outros vereadores. Nós tivemos gente que não pisou no festival nenhuma vez, né? Nós tivemos gente que deveria estar lá dentro do poder público e sequer pisou dentro do festival para apoiar o desenvolvimento da cidade. Mas assim, faz parte, né? Faz parte. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer motivado por aquelas pessoas que não fazem. A gente precisa fazer o contrário. Nós devemos olhar o lado bom para que o lado bom se multiplique. Né? Então, Mariana, de verdade, eu estou feliz porque as pessoas têm visto isso. Sabe? Tá aí o festival. Né? E o nosso festival, o que a gente usa? A gente usa Olambra. Olha a Festa das Flores que tem do nosso lado. Talvez, eu acho que é a segunda maior festa regional assim, do estado de São Paulo. Aqui, numa cidade menor que a nossa. Né? Por que nós não podemos? Imagina o festival na 25ª edição. Sim. Né? Então, vamos precisar de vocês, dos políticos, vamos precisar para que isso ganhe força. É triste quando a gente percebe algumas coisas que poderiam ser acontecendo, não acontecendo, mas é feliz quando a gente percebe também que existem pessoas que vão lá, sabe? Existem políticos que vão lá e estão lutando por algo, estão tentando melhorar algo. Eu acho que isso motiva a continuar, sabe? E vocês têm crescido, né, Caio? E tem inspirado também muita gente, não só você, mas outras pessoas também ali do setor, né? Tem virado referência para muita gente nova que vem chegando, não só fazendo investimento no setor das joias e semijoias, mas outros setores. Né? E eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão chegando, estão pensando em empreender, estão pensando em se arriscar aí em um novo negócio, né? Seja até mesmo na política, né? Porque, querendo ou não, é empreender também. Óbvio. Né? Todo dia a gente está ali lutando, inovando, buscando coisas melhores, né, para a cidade. E o que você diria, né, para quem está chegando? Quais dicas você deixaria aí? Primeiro, eu acho que essas pessoas não podem ser paralisadas por causa do medo. O medo ele vai existir, o frio na barriga ele vai fazer parte, e eu acho que a gente não vai... O medo é algo que você não deve vencê-lo. O medo você precisa aprender a conviver com ele. Né? Porque uma pessoa sem medo também vira um psicopata, vira um maluco aí que não tem base de nada e sai fazendo um monte de besteira. Eu acho que o medo ele precisa ser dosado. O medo não deve estar acima do seu racional. Né? Então, use sempre isso. Segundo, avalie bem o mercado que você está entrando, enxergue os pontos negativos ou os pontos falhos dos seus concorrentes. Né? Quando eu entrei com a Gazin, eu comecei a entender que os meus concorrentes eram meio devagarzão, eu comecei a entender que eles não olhavam muito e não ouviam muitos clientes. Então, faça isso, use essas duas ferramentas que você tem, que são os olhos e os ouvidos, para que você consiga entender mais do mercado e trazer, né, e também aplique, porque não adianta só ficar ouvindo, a gente brinca, né, que daí daqui a pouco você tem aquela pessoa que ouve tanto que vira um obeso mental. Poxa, peraí, você está com um monte de coisa dentro de você e você não faz nada com isso. Sim. Então não, vamos botar isso, vamos fazer isso virar energia, vamos, né, colocar isso na mesa e realmente fazer. Não se paralise porque no primeiro passo deu um problema, porque no primeiro obstáculo você ralou o joelho. Isso vai acontecer, né? Não desista, tenha constância. Eu acho que a constância é muito importante, você fazer de novo. Eu acho que isso falta hoje em dia, porque as pessoas dão pico, e o dar pico é muito mais fácil do que você se manter lá em cima. Porque o pico você tem energia, você vai lá e coloca, mas a maioria das pessoas elas dão um pico e caem. Então assim, tenha essa constância.
E eu acho que disciplina, Mariana, eu acho que tá faltando um pouco de disciplina, né? Tem uma galera nova vindo que ainda precisa, sim, tem que fazer isso, então faça, independente do que vai acontecer, faça. Para de esperar a condição ideal, para de esperar o dia que eu tiver isso, eu faço. O dia que eu tiver esse carro, eu vou. O dia que eu daqui a pouco você tá jogando tudo pro universo e a sua parte mesmo que é bom você não tá fazendo. Sim. Eu acho que isso o jovem aí pode mudar, pode fazer e com absoluta certeza vai ter resultado. E o que a gente quer, né, para esses empreendedores novos ou não de idade, é o crescimento, né, que com isso a nossa cidade também cresce, que eles possam se capacitar, criar boas relações, boas conexões. Nesses quase 4 anos aí de mandato, a gente buscou dar um ambiente de negócio mais favorável para essas pessoas, né? A gente aprovou a Lei da Linguagem Simples, que facilita o acesso aos documentos públicos para as pessoas, né? Para que elas entendam o que elas estão assinando, como elas vão dar entrada numa empresa, o porquê, né, de estar assinando ou não, de dar entrada num documento protocolar ou não. Isso tudo facilita, né, todo esse ambiente e o querer das pessoas em abrir um negócio aqui na cidade. A gente também pediu agilidade na implantação da Lei de Liberdade Econômica, né, que também vem de encontro com a desburocratização, com agilidade na aprovação de alvarás, por exemplo, né, principalmente para negócios mais simples, vamos dizer assim. E a gente tem tentado estar perto dessas pessoas, né, para facilitar realmente a vida delas e procurar soluções para os problemas que elas encontram, né? Então, quando a gente fala de linguagem simples, pode ser uma grande facilidade ou não. Ou pequenas facilidades ou uma pequena do dia a dia. Facilidade que tira aí um entrave muito grande no seu negócio, mas que resolve. Né, mas que resolve. A gente não pode pegar um documento, uma pessoa não pode pegar um documento público e não entender o que está dizendo ali. Hoje tem coisas, Mariana, que infelizmente, desculpa te cortar, mas hoje tem coisas que infelizmente o empreendedor, o pequeno empreendedor, aquele cara que está botando um sonho, que ele quer fazer alguma coisa, ele é bloqueado. Sim. Né? Ele é bloqueado e pelo contrário, né? O mundo ideal é ter apoio. Né? O mundo ideal é pegar esse cara e falar, viu, vem aqui, deixa me usa aqui de muleta. Eu vou contigo, vamos fazer isso aí. Infelizmente, não é tudo que a gente vê isso, não é em todo lugar que a gente vê isso acontecendo. E a gente pode proporcionar isso para as pessoas, né? Criando essas conexões, por exemplo. No começo do ano, no final do ano passado, eu estive em Brasília, né? Estive mais de uma vez lá, conversando com a Apex, por exemplo, que é uma agência de promoção à exportação, e mostrando para eles o tamanho da cidade de Limeira, principalmente quando a gente fala do setor de joias e semijoias, né, para que a gente possa exportar cada vez mais e trazer mais recurso para cá. Por que não abrir essa porta? Né? Essa porta já tinha que estar aberta há alguns anos. Concordo. Mas nós fomos lá, batemos na porta deles, mostramos tudo que nós temos. Alguém foi, né? Alguém foi. Eu acho que alguém tem que fazer. É isso aí, parabéns. Isso. E a gente precisa chegar nesses espaços e ocupar cada vez mais esses espaços. E a graça de estar na política é isso, né, Caio? Buscar aí um desenvolvimento econômico, social, ambiental, enfim. E por meio disso, solucionar o que precisa ser solucionado, resolver o que precisa ser resolvido e deixando portas abertas, né? Porque a cidade ela precisa ser uma cidade receptiva para todo mundo, seja para empresário, seja para trabalhador, seja para os próprios políticos, né? Investirem as suas emendas parlamentares ou fazer algum outro tipo de conexão que a gente precisa. E eu queria, Caio, a gente já está encaminhando um pouquinho para o final, que você desse a visão do que é empreender aqui na cidade de Limeira. Né? Você já falou os desafios, já falou o porquê você resolveu estar nesse lugar e criar suas raízes aqui, né? Fincar suas raízes aqui, mas eu queria que você falasse do que é empreender e do desenvolvimento aí da nossa cidade nesse contexto todo. Caraca, que pergunta difícil, né? Mariana, olha só, quando a gente fala de empreender em Limeira, eu cresci em Limeira, tá? Sim. Então, assim,
É possível, né? É possível. O é possível, né? O fato, eu sempre falo isso para o meu time, o fato de ter acontecido, eu sempre pergunto o quê? É por causa disso ou apesar disso? Né? Então, quando a gente pensa assim, poxa, a Gazin deu certo em Limeira, né? Nós temos hoje, são 16 lojas no Brasil e 50 mil revendedoras. Nós temos lojas de Porto Alegre até São Luís do Maranhão. E nasceu aqui em Limeira. Mas foi por causa de Limeira ou apesar de Limeira, né? Então, quando a gente diz do ramo, obviamente foi por causa de toda a estrutura que Limeira tem quanto ao ramo de semijoias, né? Mas, sinceramente, eu aqui como empresário, como cidadão de Limeira, eu tenho que te dizer que ainda falta muito, né? Falta muito apoio para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor. Eu já vi amigos querendo trazer empresa para cá e não tem, sabe, aquela ajuda, aquela receptividade. E aí eu não estou dizendo de dinheiro, nem nada disso, nem de incentivo, nem nada disso. Eu estou dizendo para você sobre uma recepção e a facilitação de caminhos, muitas vezes a velocidade. Hoje uma pessoa vai construir uma casa aqui, de um barracão de 100 metros, está com alvará 6 meses para conseguir colocar uma construção em pé. Né? Então, esses desafios, sim, eles fazem parte do dia a dia. O desafio do festival, quantos desafios a gente tem, né? E a gente leva para vocês e vocês prontamente nos ajudam, tentando encaminhar, tentando ajudar ali na prefeitura. Mas assim, não acontece. Né? Não acontece. Infelizmente, a gente não tem todo o apoio, a gente não tem todo a demanda. A demanda é grande, né? Nós temos ali, são 60 empresários, é uma avenida, só naquela avenida ali, a Joia deve empregar cerca de 3 mil pessoas numa avenida, né? Numa avenida. E aí a gente, poxa, olha que é precário em algumas coisas ainda falta para os nossos colaboradores, ainda falta para a gente, temos um problema de segurança grande, enfim, coisas que a gente espera, né? Espera que aconteça. Vem melhorando? Sim. Eu acho que quando a gente dá de cara com um jovem, eu acho que quando a gente dá de cara com uma cabeça nova, quando a gente dá de cara com alguém que realmente olha aquilo e entende, né? Poxa, querendo ou não, é o cartão postal da cidade. Né? Poxa, você gosta ou você não gosta, você seja do ramo, não seja do ramo, é o cartão postal da cidade. Como está sendo cuidado isso? E eu não estou dizendo o cartão postal da Avenida Costa Silva ou da parte física em si, eu estou dizendo do ramo. Poxa, está intitulado, está lá no governo federal. Né? O que legal, foi muito bacana, isso foi legal para a gente ganhar alguma coisa lá, para a gente trazer uma verba e como isso é usada dentro do nosso negócio. Então, o que eu realmente espero é que isso continue acontecendo e que essas demandas continuem avançando, né? E que você nos ajude. Olha, Caio, eu tenho um olhar bem carinhoso ali para a avenida. Eu sei. Até considerando o emprego que vocês dão, né? Quando a gente trabalha aí com as mulheres em especial, o setor das joias tem uma função muito importante, não só no quesito de empregabilidade, mas no quesito das mulheres, quando as que frequentam também, né, a avenida, enfim, se sentirem mulheres, né, por estarem ali, por estarem comprando, por estarem usando aquele momento para si. E eu acho que isso é bem legal. Essas empresas têm diversas funções e uma delas também é melhorar a autoestima, né, das mulheres, empoderar. Não só das mulheres limeirenses, mas as mulheres que frequentam ali a Avenida Costa Silva. Então a gente precisa buscar melhorar cada vez mais aquele espaço para que mais pessoas possam frequentar e continuar frequentando. Não que vá uma vez só e não volte nunca mais. É isso. Mas que elas persistam e continuem usando o que a gente tem, né? Caio, a gente vai para o nosso finalmente e vamos para o nosso ineditismo aqui também. Vamos lançar um quadro novo e eu vou te dar 3 palavras e dessas 3 palavras você me dá uma frase que vem à sua cabeça aí. A primeira delas é Limeira. Eu acho que Limeira pode muito.
mas depende de como as pessoas vão usar a inteligência delas para fazer com que a gente tire de Limeira todo o potencial que ela tem. Legal. Sonho? Meu sonho é que cada vez mais pessoas possam, assim como eu, desbravarem o empreendedorismo e não ficar dependendo de resultados externos, que cada um possa colher os frutos que tem plantado. E família? Família é a base. Sou casado, pai de 2 filhos maravilhosos. Tenho em casa 2 crianças que são completamente diferentes uma da outra e é muito engraçado porque a gente vê isso nas outras famílias, fala, não, mentira, eu tenho dentro de casa. Mas família é a base para que... vou melhorar isso. Eu acho que nenhum homem pode ter sucesso empresarial se o sucesso não começar pela família. Eu acho que o primeiro sucesso que o homem de verdade tem, ele começa dentro de casa. É administrando essa situação, seja a família que você escolher, da maneira que você escolher, mas tendo sucesso nessa família. Eu acho que isso reflete outros sucessos. Que legal. Caio, quero te agradecer por ter topado, né, por ter disposto do seu tempo também para vir aqui conversar um pouquinho com a gente, para que a cidade de Limeira conheça um pouco o Caio Gazin, Obrigado. Conheça um pouco o setor das joias. Foi realmente um bate-papo muito legal. Você que está acompanhando, eu quero que continue acompanhando os nossos podcasts, né? O Limeira em Pauta vai continuar com outros convidados e se despeça da gente e as portas estão sempre abertas e no que a gente puder ajudar, você sabe que nós estamos super à disposição. Mariana, parabéns por ter feito uma Limeira diferente, parabéns por ter buscado algo diferente, parabéns por trazer esse espírito jovem, toda a sua capacidade de raciocínio, seu equilíbrio. Eu acho que isso é uma coisa incrível, que Limeira possa continuar tendo políticos bons, políticos do bem, que o bem sempre vença o mal e que as pessoas tenham consciência. Que elas não se afastem da política, mas sim que saibam escolher de maneira coerente, que estudem, que olhem os princípios, que olhem os valores de cada pessoa, porque o que a pessoa é numa pequena coisa, ela também é naquela grande coisa. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui e falar com todo mundo. Valeu, gente, até a próxima e continuem acompanhando Limeira em Pauta.